Sou Pedro Rangel e sou Presidente da Câmara de Administração da Grande Ordem Egípcia. A Grande Ordem Egípcia é a jurisdição dos altos graus do rito antigo e primitivo de Mênfis Misraim, em Portugal. É o culminar de um projeto que nasceu em 3 de maio de 2008, quando levantámos colunas da respeitável loja Fênix em Lisboa, a primeira loja maçónica do rito Mênfis Misraim no nosso país. Estávamos longe de imaginar a evolução do rito que iria ter em Portugal. Venho ao encontro do tema destas jornadas, que é, no mundo em desordem, de facto, para que é que servem as ordens? Nesta altura, pensámos que, na maçonaria portuguesa, seria interessante a instalação de uma forma regular e institucional deste rito mais esotérico e espiritualista na maçonaria universal, complementando os outros ritos já existentes na maçonaria liberal portuguesa, nomeadamente o rito escocês antigo e aceite e o rito francês, trabalhados no Grande Oriente Lusitano. Apelando a um crescimento espiritual e esotérico, numa perspectiva dogmática e respeitando a liberdade absoluta de consciência e em livre pensamento, este rito maçónico tem a característica marcante de abranger todas as sensibilidades espirituais, desde as mais positivistas às mais espirituais. Através de um sistema de 33 graus, o maçom é convidado a percorrer o caminho do conhecimento, projetando essa evolução nas suas ações, conhecendo-se a si próprio, conhecendo melhor a natureza humana nas suas múltiplas e muito complexas dimensões e abrindo os seus invólucros espirituais que estavam adormecidos antes da sua iniciação maçónica, através das sucessivas passagens aos graus superiores. Esta espiritualidade própria do rito identifica-se em influências diversas correntes iniciáticas, nomeadamente a Ordem Rosa Cruz, o martinismo, o cabalismo, a alquimia, a astrologia, o hermetismo e a escola pitagórica que, ao longo dos tempos, foram dando à humanidade um sentido convergente da espiritualidade universal. Desde a implantação do rito Mênfis Misraim em Portugal, houve uma preocupação constante no processo de admissão dos seus membros, privilegiando a qualidade em vez da quantidade e dando, sobretudo, importância que a pessoa é como ser humano e não o que representa na sociedade onde está inserido. Isto é, o que é relevante são os valores éticos e morais que cada um possui, intrinsecamente, e a sua sensibilidade espiritual. Ao longo deste tempo, tenho assistido ao desenvolvimento do rito Mênfis Misraim em Portugal e testemunhei a criação de diversas lojas maçónicas por todo o país. Vila Real, Porto, Aveiro, Viseu, Coimbra, Covilhã, Castelo Branco, Lisboa, Faro, Portimão e mesmo a nível internacional, como no Brasil e em Cabo Verde. É neste contexto que, em 21 de maio de 2011, o passo natural foi a consagração da primeira grande loja maçónica portuguesa do rito antigo e primitivo de Mênfis Misraim, a grande loja simbólica de Portugal. Foi consagrada no Palácio Maçónico do Grande Oriente Lusitano, em Lisboa. Foi assim feito história na maçonaria portuguesa. Paralelamente, criámos a via mista do rito Mênfis Misraim, com o levantamento de colunas da primeira loja maçónica mista, a respeitável loja Isis, em novembro de 2009, em Lisboa, onde homens e mulheres podem partilhar os trabalhos em loja e procurou-se desta forma dar a oportunidade à mulher de ser iniciada neste rito em igualdade de género. Passados 7 anos, a via mista do rito Mênfis Misraim autonomizou-se. Consagramos a grande loja simbólica da Lusitânia, que teve o apoio, obviamente, da grande loja simbólica Portugal e, sobretudo, do Grande Oriente França. E devemos agora seguir o seu próprio caminho, na via mista, com os mesmos valores e princípios que sempre nortearam o rito Mênfis Misraim no nosso país. A prática do rito em Portugal observa hoje a linhagem maçónica do rito de Mênfis Misraim, com a legitimidade que lhe advém da ligação institucional com o Grande Oriente França, que é a maior obediência maçónica da maçonaria liberal, e que nos ortogou
as cartas patente da maçonaria simbólica, nos 3 primeiros graus, e depois a maçonaria filosófica pela primeira vez em Portugal. Com a credibilidade e legitimidade, a Grande Loja Simbólica de Portugal foi convidada a ser membro das 3 principais organizações maçónicas mundiais. O COIPSAS, a maior organização maçónica do mundo, em maio de 2015 entramos em Nova Iorque. A Aliança Maçónica Europeana, a maior organização maçónica da União Europeia, entramos em junho de 2015 em Paris, e a União Maçónica do Mediterrâneo, que é a organização maçónica que engloba todas as audiências maçónicas da Bacia do Mediterrâneo, em maio de 2016, em Toledo, em Espanha. Dando assim uma projeção mundial da maçonaria portuguesa, juntamente e a par com o Grande Oriente Lusitano. Mas mais importante do que tudo isto é sentirmos que estamos a contribuir para o aperfeiçoamento do homem, da sociedade e da humanidade como um todo. E que, transmitindo os nossos valores e conhecimentos, estamos a construir para uma sociedade mais justa e fraterna. É isto porque a iniciação do rito Memphis Mizraim transforma o ser humano, possibilita a abertura dos horizontes espirituais, alterando a sua maneira de ver e sentir o mundo, das suas variadas formas, do visível ao invisível, da matéria ao espírito. E por isso, nas nossas lojas, os trabalhos estão exclusivamente voltados para os conteúdos da maçonaria do rito, não abordando qualquer tipo de assunto relacionado com política, religião ou de outro âmbito. Os trabalhos maçónicos das lojas são ainda refletidos em ações concretas de apoio social. Associações de solidariedade social que praticam o bem todos os dias, apoiando as populações mais desfavorecidas. Procuramos, com o nosso trabalho diário, honrar todos os mestres Memphis Mizraim que nos precederam e que dignificaram a maçonaria, e muitos deles com grande sacrifício pessoal, em prol de uma sociedade que valorize o ser humano com a generosidade e compaixão. Num mundo em desordem, afinal, para que servem as ordens? As ordens servem para conduzir os seres humanos a uma convergência espiritual, em harmonia consigo próprios, com o seu semelhante e com a natureza. Esta convergência está assente em princípios morais e valores éticos, bem como a indicação de um caminho de gnose ao conhecimento, que permita uma evolução espiritual de cada um de nós. O Ordem ao Caos, Ordem no Caos, é este o propósito das ordens iniciáticas. É o fio condutor espiritualista que atravessa o aperfeiçoamento do ser humano, permite a transformação do mundo mais humanista, solidário e justo. Numa sociedade onde cada vez mais é necessário que uma luz brilhe no espírito dos homens. Em Portugal, o rito antigo e primitivo Memphis Mizraim veio ocupar um espaço natural que não existia na maçonaria portuguesa. Uma via mais espiritualista e virada para o crescimento interior de cada um de nós. Como o nosso ritual do rito Memphis Mizraim evoca, as fundações do nosso templo estão postas e a nossa obra secular pode retomar o seu curso.